7 horas mais 41 minutos, 7h41. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista. Nesta manhã de terça-feira, hoje é dia 18 de março de 2025. No Jornal da Manhã Entrevista, vamos continuar com a nossa série sobre os direitos e garantia das mulheres. A intenção nossa é não só parar no dia 8 de março, e vamos tentar durante esse ano também trazer esse assunto mais para discussão, em pequenas doses, em pequenas pílulas, para a gente começar a entender que muita coisa mudou. E numa sociedade onde que até 2002 a mulher tinha que ter a garantia de ser virgem, né, para não ter... poderia se divorciar, né, a partir disso, para você ter uma noção. Então, olha o nível que a gente vai evoluindo, né, e quantas coisas que muitas vezes fica na lei lá, fica escondida, esquecida, e a gente não dá atenção. A gente precisa evoluir e melhorar, ainda mais num mundo onde que os dois precisam trabalhar, onde os dois precisam aprender a fazer a gestão da família, e às vezes a gestão ela é compartilhada, né? Nem é presencial, né? Porque um caso de separação também é muito grande. Enfim, tem muitas e muitas coisas. Bom, e hoje eu vou conversar com a advogada Paula Flores Bernardo, especialista nesse assunto sobre direito de família e principalmente o direito das mulheres. Tem muitas pequenas coisas no dia a dia que a gente acaba se equivocando. E olha, eu como homem posso dizer que em algum momento talvez a gente esteja cometendo algum tipo de crime e nem percebe, porque, Paula, bom dia para você. Hoje, crime não é só agressão, certo? Bom dia, Cunhasque, tudo bem? Tudo bem. Isso mesmo, então nós temos, né, aquela conhecimento geral ali de que, e aquela falsa verdade de que o crime de violência doméstica, especialmente, né, seria só agressão, um tapa, um soco, um puxão de cabelo, enfim. Mas na lei Maria da Penha mesmo, nós temos elencados 5 tipos de crime, de violência, enfim, né? Que, além da física, então, nós temos a violência psicológica, seja uma ameaça, uma humilhação, chantagem, enfim. A violência sexual, né? Forçar a pessoa a manter relação sexual, que além de um crime sexual se configuraria até um crime mais grave, né? Como um estupro, enfim, dependendo da situação. Expor a pessoa a ver atos libidinosos, enfim, né? A violência patrimonial, então, que se refere não só à questão salarial, de verba, enfim, mas o próprio... eu vou esconder um documento dela para ela não poder ir embora. Algo nesse sentido também configura um tipo de violência contra a mulher, né? E a violência moral, que daí entraria difamação, calúnia, injúria, né? Que é expor a mulher a uma humilhação mais gravosa em face de ser mulher, da condição de relacionamento ali, né? E além do que está elencado na lei, então, nós temos outras formas de violência, como no parto, existe uma violência obstétrica, né? Então, muita gente nem sabe, muita mulher vai ter o seu filho, realizar um sonho ali de ter um filho e sofre uma violência, às vezes não sabe, uma manobra errada que não pode ser aplicada, um xingamento de uma enfermeira falando que a mulher na hora do parto sente dor, né? Uhum. Vai gritar, vai chorar. Eu só tô confirmando que é... E a enfermeira fala, na hora de fazer, não achou ruim, né? Agora tu não grita. Então, esse é um tipo de violência. Eu fiquei chateado com... E existe, tá? Existe muito. Até o meu TCC na faculdade foi em cima da violência obstétrica no Brasil. Paulo, isso é impensável, sabe? Uhum. Isso, assim, é uma coisa que não dá pra imaginar. Mas acontece muito mais do que a gente pensa. Se a gente já não pensa, então tu imagina o quanto que não acontece ali vedado, né? De uma forma mais... Que na verdade, sim, muitas pessoas nem têm conhecimento de que é violência, né? E até no Brasil não tem uma lei federal que regule. Tem alguns municípios que têm uma regularização ali, mas a nível federal, a nível nacional ali, ainda não temos essa evolução também nessa questão, né? Bom, e esse é um detalhe, né? Essas pequenas ações do dia a dia, né? Que a gente tem que ficar atento, que a mulher tem que prestar atenção também, e o seu companheiro.
Só para você ter uma ideia, Paulo, no último levantamento de 2025, eu vou pegar o instituto que fez, levantamento da rede de observatórios da segurança, apontou um avanço na violência contra a mulher. No Brasil a gente já chegou ao número de 13 casos por dia, quer dizer, já tem média, né? Ou seja, a gente chegou ali na pandemia, onde teve um agravamento desses problemas domésticos, né? Por uma série de motivos, e depois eu acredito que muita gente imaginava que passando a pandemia a gente teria uma consciência mais lúcida perante tudo que foi passado, mas a gente está vendo uma depreciação de todos esses valores e os problemas parecem aumentar. E quando a gente conversa, porque querendo ou não, nós aqui recebemos o famoso BO, né? Sim. E violência doméstica, o fim de semana é campeão, né? Ele sempre vai aparecer ali, às vezes como coadjuvante, às vezes como protagonista pela quantidade. E a gente percebe por conta disso, que ainda há um número muito grande, mas em casa, onde que isso pode estar acontecendo? Primeiro, para a mulher se defender e para o cara também entender que talvez ele venha de uma educação uma educação dura, né, rígida, e que mais chucra, né? aquilo para ele sempre foi normal, e ele não está sabendo que ele está cometendo um crime que pois pode ter problemas. E até esses boletins que chegam até ao conhecimento, né, normalmente é de agressão física. Né? Então eu gosto de frisar isso porque muitas vezes a pessoa está sofrendo algum tipo de violência, que é nesses atos do dia a dia mesmo, que às vezes eu aprendi assim, mas sempre há a chance de mudar e de evoluir, né? Infelizmente parece que a esperança que nós tínhamos que a pandemia trazeria uma mudança na mentalidade do ser humano, de como a vida é frágil e a morte está mais próxima e eminente do que nós pensamos. Pelo contrário, parece que desinibiu as pessoas de cometerem atrocidades, né? Então, eu acho que é interessante, sim, esse trabalho de conscientização, de que a gente leve ao conhecimento das pessoas de atitudes que não são comuns, que não são normais e que são crimes muitas vezes, né? Como a própria ameaça. Às vezes você vai falar, vou te matar. Né? Então, assim, não deve ser comum no relacionamento. Não digo nem só de marido e mulher, mas numa sociedade comum, né, que deveria manter os princípios, né, da convivência ali, do bom andamento. Mas eu acho que os homens devem, principalmente, né, que estamos falando da violência contra a mulher, colocar a mão na consciência e falar, não, é tempo de mudar. Ainda dá tempo. E as mulheres se conscientizarem de que violência doméstica não é só agressão física, né? Que muitas vezes é uma violência mais velada, assim, que não aparece e que normalmente não gera um boletim de ocorrência, né? E isso realmente, né? Quando chega geralmente chega boletim de ocorrência porque chegou no extremo, né? Exato. Antes disso acontecem muitos outros fatores que a vítima, no caso, né, ela pode se antecipar, Paulo. Sim, e assim, um tapa, às vezes fica uma marca, mas até passa. Mas o trauma psicológico que aquele tapa gerou, que uma humilhação gerou, é um tratamento de muito tempo, né? Que pode levar anos para a pessoa conseguir reverter, né? Então, por isso que é importante até os centros de apoio às mulheres vítimas de violência em São Miguel do Iguaçu tem uma lei de 2024 que regulamenta esse atendimento especializado às mulheres, né? Tem um centro especializado de atendimento às mulheres, se não me engano a sigla é CAM, né? Então vai ter um tratamento jurídico. Muitas vezes nós não temos defensoria pública aqui no município, mas temos o Ministério Público e até a própria advocacia dativa, que é quando um advogado particular é constituído pelo Estado para advogar em prol de alguém. Então, assim, não tenho condições de contratar um advogado, não tem defensoria pública. Eu informo isso no processo, o juiz me dá um advogado particular pago pelo Estado, né?
E, além da assessoria jurídica, que é de importância para regulamentar, às vezes até um divórcio, a guarda dos filhos, pensão. Se a mulher depende financeiramente do homem, pode pedir uma pensão. Não quero sair de casa porque não tenho para onde ir. 2023, salvo engano, teve uma alteração na lei, incluindo o auxílio moradia. Então, dependendo do município, do estado, faz esse requerimento para o juiz e o estado ou o município fornece essa moradia para a mulher em situação de violência, né? E além disso, principalmente, eu acho que um dos pontos principais é o atendimento psicológico para essa vítima. Porque uma violência dessa, ela gera um trauma e um dano extenso, né? Eu acredito que tenha uma dificuldade em cima disso, porque por mais... É algo difícil de você se abrir com um parente, por exemplo, alguém muito próximo. Por vergonha, às vezes, né? Então, você não precisa contar para ninguém. Você pode chegar direto na delegacia, ou em São Miguel tem a Guarda Municipal, que faz um trabalho com a viatura, né? A Guarda Municipal, ela tem uma equipe especializada para isso, com um homem e uma mulher, e também uma viatura própria para isso. Então, quer dizer, tem uma equipe pronta numa emergência. A gente já recebeu o boletim, inclusive de uma situação que poderia ficar crítica se não fosse a guarda, aqui de um cidadão que já estava circundando a casa. A vítima conheceu a moto do cidadão em questão, acionou a guarda veio e conseguiu inibir a situação. A gente a gente sempre gosta de comentar, de deixar claro uma coisa, parece que não teve efeito nenhum, mas a gente nunca sabe como termina essas histórias, né? Tem situações de fatalidade. Teve uma situação em Santa Helena, acho que foi ano passado, se eu não me engano, de uma discussão de uma senhora e um senhor, já de uma certa idade, caracterizando com violência doméstica. A polícia militar foi acionada, o policial foi intervir, tentar pacificamente intervir, acabou tomando um tiro na cabeça, né, na situação. Então, olha a gravidade que isso chega. Então, a gente nunca sabe para onde vai. E daí a importância de não pensar, ele nunca faria isso comigo. Se ele já está dando indícios, né? Então, a situação de Santa Helena demonstra que não existe idade. Exato, não existe um limite de idade, não é porque ficou mais velho que ficou mais sábio, né? Então, é uma situação que pensou que tem uma possibilidade ali, que ele está demonstrando, está rondando a casa. Você não vai deixar chegar num extremo para depois chamar, às vezes você nem consegue chamar, né? Porque pode ter acontecido algo pior. Então, a importância tanto de ver, conseguir discernir ali a situação, e também da própria polícia, num geral, né? Seja pela guarda, seja polícia militar ou civil, enfim, de agir rapidamente, né? É uma grande importância e uma grande preocupação, porque já teve casos, já houve relatos de mulheres, não em São Miguel do Iguaçu, mas em outras cidades, de que chegavam para fazer o boletim de ocorrência e eram mal atendidas pelos próprios policiais, que deveriam ser quem, né, prezariam pelo bom andamento. Então, é muito bom saber que São Miguel está um passo acima nisso, né, acolhendo as mulheres efetivamente. E não é legal, né? Isso traz é o tipo de crime que quando acontece, ele é terrível, né? Ele traz um impacto para aquela família gigante, principalmente se tem filhos. Sim. Né? Acaba o cara de cabeça quente, talvez na hora ele não pense, mas acabou com a vida dele também, né? Automaticamente, porque vai cumprir pena e a partir disso muitas portas se fecharão, né? Por conta daquele ato. E fora que deixa uma mancha no município também, né? Então acho que pensar dessa forma, tentar melhorar, faz parte da melhora de qualidade de vida, você dá segurança às pessoas, oferecer segurança, e para as mulheres ainda mais. Infelizmente, a gente está falando aqui 2025, e nessa pesquisa que eu falei, dos 13 casos diários, quando a gente olha o macro, ele fica mais grave, porque o número, a gente estava falando da pandemia, né? Sim. Teve aquela sensação de aumentar, e daí depois a gente, agora acho que vai normalizar.
No último censo de 2023 com relação a 2025 aumentou em 12%, para a gente ter uma noção. E foram mais de 4 mil ocorrências, sendo 531 mortes. Fora os casos que nem são relatados. Exato, né? Tem esses que passam, né? Então o número é muito maior, muito superior a isso, né? E é uma situação que nós temos que falar, né? Então o povo fala, mas não tem efeito nenhum. Imagine então se não tivesse a legislação, né? Se o povo acha que com a lei não dá efeito nenhum, imagina sem uma lei que regulamente. E outro dado assustador, que aí mais para frente a gente pode falar, Paulo, que é quanto a jovens, crianças, jovens e mulheres jovens até 17 anos. Esse dado traz que 80% dessa faixa etária é vítima de crime sexual. Então, assim, tá vulnerável o sujeito, sim, né? Então, tem esse agravante e ainda, infelizmente, a gente tem muita coisa acontecendo ainda nesse sentido. Então, é difícil. Vai ter que ser feito esse trabalho de consciência. A gente procura, como emissora, trazer isso para o diálogo, para a gente conversar. De repente, alguém está nos ouvindo, está passando por uma situação semelhante, para saber como agir, saber que tem um direito. Às vezes nem sabe que tem por exemplo, em São Miguel tem a guarda municipal com uma equipe para isso, né? Então é um caminho ainda, acho que a gente está muito longe ainda de chegar, né, do ideal, né? Infelizmente sim, né? A lei da Maria da Penha é de 2006, então são quase 20 anos aí de lei e a gente ainda não sai daquele pensamento machista realmente, né? Então nós temos que caminhar. Eu acho que o passo principal para se alcançar algo maior é realmente a conscientização, é levar a informação para quem sofre e para quem eventualmente seja o criminoso. Quando acontece uma situação, uma das medidas, né, protetivas ali é o encaminhamento do agressor a cursos ali de conscientização, né, de trabalhos de conscientização. E a mulher, muitas vezes, ela tem uma dependência financeira quando ela está em situação de violência. Então, ela tem esse medo de sair e não conseguir dar conta, né? Então, o que a gente precisa deixar muito claro, não tenha medo. Porque você sair da sua casa, você não perde o direito sobre os seus bens, né? Então, é importante frisar isso também, porque é algo que vem se disseminando ao longo dos tempos, de que se eu sair de casa eu perco meus direitos, né? Mas não é assim que funciona, tá? Então, não tenham medo de sair dessa situação de vulnerabilidade, de violência, não continue, não prolongue um sofrimento que pode depois virar em uma tragédia pior, né? Então, quando se ver numa situação dessa, procure a polícia, procure centros que ajudem, que encaminhem, o próprio advogado, enfim, o próprio Ministério Público também está de portas abertas ali no fórum, né? Então, procurem os seus direitos, procurem ajuda e não se permitam ficar nessa situação de violência. Quero agradecer aqui a Paula Flores, advogada, que conversou com a gente sobre os direitos e garantia das mulheres. Nosso muito obrigado. 8 horas em ponto, está chegando Luciane Reolon. Eu volto às 11 com a Tati. Até lá.